Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus seja hoje e sempre conosco. Hoje nós vamos aprender mais uma questão do Livro dos Espíritos, capítulo 6, as relações de além-túmulo. A questão é 279. Allan Kardec pergunta aos espíritos: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então os espíritos respondem o seguinte: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, está perguntando, se existe influência se os espíritos têm influência nas sociedades que eles formam, nas famílias, etc., no plano espiritual, onde eles estiverem, se eles têm influência sobre grupos ou sociedades, Então ele diz que os bons vão a toda parte, E assim deve ser para influenciar os maus espíritos. Ou seja, na lei de Deus, nós somos servidores de Deus e ao mesmo tempo estamos evoluindo com isso. Aquele que ensina, aprende, e aquele que aprende, evolui. Então os dois lados, o aprendiz evolui e o professor, aquele que influencia, no caso, ele também está evoluindo, porque cada vez que ele pratica uma boa ação, méritos ele vai adquirindo e ele vai evoluindo, ele vai melhorando, porque aquilo que ele está ensinando, ele está ouvindo, ele está tendo uma condição melhor ainda, ampliando os seus conhecimentos, ampliando a sua satisfação em servir, e nisso ele cresce. Então nós temos todas as oportunidades a todo momento de aprender, E também muitas vezes nós temos oportunidade de ensinar, e estamos sempre aprendendo, como aluno ou como professor, como influenciado ou como influenciador. Agora, vamos fazer um parêntese. Quando ele fala assim, os bons vão a toda parte, e assim deve ser. Quando nós falamos em bons, o que nós podemos conceituar de bons e maus espíritos? Nós sabemos que os maus espíritos são aqueles que ainda não estiveram a condição, ou não aproveitou as condições necessárias para entender que o bem é o único caminho, é um caminho eterno, e que o mal, ele não satisfaz o ser humano. O mal, como diz Miramês, ele é uma ilusão. Miramês diz o seguinte: se Deus é amor, não iria fazer nenhum dos seus filhos sem essa virtude divina. O mal é ilusão. Então Deus não nos criou para o mal, Deus nos criou para o bem. E essa força divina, ela está dentro de nós. Nós temos a oportunidade, desde o início da nossa existência, de escolher fazer sempre o bem. E se nós não fizermos, aí nós vamos passar por processos até a gente poder entender melhor. Processos de muitas vezes de muito sofrimento. Vamos burilando, muitas vezes séculos e séculos, milênios e milênios,
até entender que a estrada do bem é a verdadeira estrada, é a estrada da evolução, é a estrada do amor. É esse amor que nos faz mais próximos da verdade, mais felizes, mais próximos de Deus. E o que nós podemos entender por espíritos bons? Nós sabemos que existe uma hierarquia no mundo, né? Quando nós falamos de bons espíritos, não estamos falando espíritos perfeitos. São aqueles espíritos que já se voltam já estão fazendo o bem, já preocupam em prestar, em fazer a caridade, em trabalhar em servir, em trabalhar em benefício do próximo. Porque quando estamos trabalhando em benefício do próximo, estamos trabalhando para nós mesmos. Mas existe uma hierarquia, e cada vez que nós melhoramos, nós vamos iluminando o nosso caminho e nós vamos podendo ter mais entradas em outros planos. Mas não quer dizer que aqui, igual como ele está falando, ele generalizou, os bons vão a toda parte. Mas não existe essa hierarquia. Por exemplo, nós percebemos que André Luiz não era um espírito mau, era um espírito que fez o bem, só estava um pouco desviado pelos vícios e por tudo ele acabou, a consciência dele levou ele para o umbral. E lá ele sofreu muito durante 8 anos, e assim que ele buscou a Deus, mudou a vida dele. Ele foi guiado, foi levado por Clarencio, né, através da intercessão da mãe dele, né, que pediu Clarencio para que cuidasse dele. E aí ele foi para o nosso lar. E lá ele trabalhou, cresceu, e até que um dia a mãe dele veio vê-lo. Mas ele nunca pôde ir até onde a mãe dele estava. Ele era um espírito bom, mas a mãe dele era um espírito muito melhor. E ela estava num plano mais elevado que o dele, talvez bem mais elevado que o dele. E aí nós vamos falar sobre o sacrifício de mulher lá do nosso lar, onde no segundo ou terceiro ou quarto encontro que eles tiveram lá em nosso lar, a mãe de André fala para ele que vai voltar para a terra. Aí ele disse assim: não concordo com isso, por que a senhora vai imediatamente fazer isso? Não há necessidade. Aí ele disse, ele ainda pergunta: e meu pai? Ah, seu pai, há 12 anos ele se encontra no umbral, e ele está apegado com dois espíritos que foram suas amantes na terra. E aí ela diz o seguinte, que Laerte não percebe nem a presença dela, nem a assistência de outros amigos. Tão envolvido ele está na zona umbralina. E aí ela resolve, diz para ele, fala assim: não, eu vou, André, eu preciso ir. Imagine, você não faria isso pelo seu pai? Ah, sim, faria, mãe. Então eu vou fazer isso pelo seu pai. Eu sei que você e sua irmã vão estar aqui nos representando, nos ajudando,
nos fortalecendo. E eu vou lá, vou descer à terra e vou para receber esses dois espíritos como minhas filhas. Além do seu pai, para me ajudar o seu pai, ainda vou ajudar esses dois entes irmãs, essas duas pessoas, né? Esses dois espíritos necessitados. Então, ela como espírito elevado, ela sacrifica. E aí está dentro desse, por que eu coloco essa questão, esse caso? Que fala assim: os bons vão a toda parte, né? No caso, ela desceu à terra, né? Trazendo aquelas duas mulheres podiam ser inimigas dela, mas ela já era um espírito tão bom que aquilo já não fazia parte da vida dela, né? Só tinha amor ali, né? E aí os bons vão a toda parte para influenciar os maus. Então ela veio para quê? Para corrigir, para dar amor, né? Para desvencilhar aquele sentimento que existia entre o Laerte, o ex-esposo, né? E aquelas amantes. E ele recebendo elas como filha, né? Ela e ele recebendo elas como filha, ele ia ter uma outra atitude, né? Ia amá-las não com desejo carnal, mas sim com amor filial, né? Paternal. E tem uma outra história aqui, que é a da Dona Laura, né? Dona Laura, a mãe de Lísias, volta à terra e constitui a mesma família. Ela vai constituir a mesma família. Por quê? Porque ela já era uma família equilibrada, mas naturalmente que precisava ainda de passar por alguns processos na esfera carnal para poder depurar mais ainda. Mas ela teve, no caso aí, ela não veio com uma carga tão pesada, né, quanto veio a mãe de André Luiz, né? Então, os bons estão sempre influenciando os maus espíritos, porque assim é na lei de Deus. Imagine só o planeta Terra, a diferença que existe aqui, o quanto de espíritos, de almas, né? Quantos espíritos encarnados estão aqui em várias faixas, em vários graus. Temos aqui desde o primitivismo, né? Desde um sistema mais primitivo até um sistema quase que de regeneração. Acredito até que existem alguns espíritos aqui que estão vivendo um plano já de regeneração. Então, esses espíritos regeneradores, eles são os influenciadores. Eles têm essa missão. E isso engrandece eles próprios, né? É um mérito de cada um de servir ao outro. Agora, ele fala que as regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. E aí a gente volta àquele caso lá do nosso lar, né? Naquele capítulo que fala ali, daquele episódio que fala sobre o vampiro, né? Então tá ali André Luiz e Narcisa trabalhando nas câmaras, enquanto que chega um dos trabalhadores, né, da vigilância, meio
surpreso, meio aterrorizado com aquele acontecimento. Ele fica meio apavorado ali. Narcisa pergunta: o que está acontecendo, Justino? Ele diz, fala assim: tem um espírito lá no portão querendo entrar. Ele deve ter passado pelas primeiras sentinelas. Aí eles correm até lá e lá vê que aquele espírito estava carregado de manchas pretas. Aí chega um dos chefes da vigilância, o Paulo, e fala para Narcisa, fala assim: Narcisa, ela não pode entrar. Não, deixa ela entrar, eu vou cuidar dela, tal. Fala assim: não, ela não pode entrar. Esse espírito não, ele vai desajustar o nosso equilíbrio aqui na nossa cidade. Esse espírito não pode entrar. É por isso que existem as vigilâncias, e eu não posso deixar que isso aconteça. É da minha autoridade, é da minha obrigação. Narcisa, olhe bem lá, olhe lá quantos pontos pretos ela tem no corpo. Aí Narcisa olha, e ele fala: tem 58 pontos pretos. Ela assassinou 58 nascituros, 50 vidas, 58 vidas. Ela deixou ela fez com que não nascessem. Ela carrega uma carga muito grande, muito pesada. E ali ela reclamava qual que era o caminho para o céu, que ela merecia tudo aquilo, né? Achava que tinha, quer dizer, um espírito totalmente ignorante. E aí ele falou: não, você não pode entrar aqui. Logo ela pega e desfaz tudo e começa a xingar, falar palavrões, baixo calão. E ele: tá vendo como que é? Vem aqui como um ser humilde, e aí mostra todas suas iniquidades, todos os seus defeitos. E então a gente observa que não foi falta de caridade, porque ali os seres maus, eles não têm autorização de ir em qualquer lugar. Então cada um de nós tem o que merece. Nós construímos dentro de nós aquilo que exteriorizamos. Então Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá a oportunidade de crescer através do amor, né? E nós devemos sempre estar convidando Jesus para caminhar conosco, para que nós possamos a cada dia melhorar mais e mais, para merecermos ser influenciadores, né? Para sermos benfeitores em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja.